nobre relator, no dia 9 de abril estávamos numa reunião normal da Comissão de Segurança Pública, onde todos sabem conhecidamente que a Comissão de Segurança Pública possui a sua maioria esmagadora oposicionista. E enquanto discutíamos matéria, o deputado Glauber, ele então ingressado naquela comissão, naquele dia, ele então provocou com o seu comportamento um desequilíbrio dentro da comissão, que eu fui obrigado a intervir várias vezes, pedi a ele que não se manifestasse daquela forma, inclusive quase na iminência de contato físico, porque a gente conhece o lado que nós temos ali de oposicionistas, e eu preocupado de haver agressão física, não por parte dele, mas a forma como ele se dirigiu a alguns colegas da comissão. Eu cansei de pedir que ele falasse no tempo dele, mas lamentavelmente não conseguiu. E eu disse a ele, comuniquei a ele, que iria representá-lo, ia comunicar o fato ao presidente da Câmara, porque fatos dessa natureza não podem continuar a acontecer. Quem preside uma comissão tem como objetivo principal manter a ordem. E Deus sabe a dificuldade que a gente tem de manter a ordem na Comissão de Segurança Pública. Mas eu consigo manter. Por isso eu me senti na obrigação de comunicar o fato do deputado Glauber, que naquele dia não aconteceu uma agressão física, porque, infelizmente, os deputados sabem que uma agressão física provoca um conselho de ética e, evidentemente, é uma quebra nítida do decoro parlamentar. Por isso que eu fiz a representação, a comunicação ao presidente da Câmara, pedindo uma providência. Ato contínuo, o deputado Glauber foi retirado da Comissão de Segurança Pública, não sei a pedido de quem, não sei, mas o fato é que ele não permaneceu na Comissão de Segurança Pública. Não está aqui, mas o deputado Pastor Henrique é testemunha dos problemas que nós temos na comissão, mas que a gente sempre consegue tocar a contento, né, sem tirar a palavra de quem quer que seja, permitindo que o parlamentar possa se expressar, mas dentro de um patamar de respeito. Eu carrego comigo uma frase desde o início dos meus mandatos aqui. Cheguei aqui em 1998 e eu sempre fui um crítico ferrenho do governo, da esquerda. Aliás, todos os meus mandatos eu fui oposição, eu sou oposição, todos os meus mandatos. E eu digo sempre para os colegas que eu divido das ideias. E naquilo que a gente concordar, a gente se une. Mas naquilo que a gente discordar, a gente se respeita. É nisso que eu acredito. Eu sou um cara duro, sou um cara duro, mas eu respeito meus colegas. Nunca ninguém ouviu dizer que eu agredi alguém aqui dentro desse parlamento. Não estou dizendo que o deputado Glauber agrediu alguém. Eu estou falando que a conduta, às vezes, do deputado Glauber pode provocar uma situação como essa. Não é pertinente ao assunto, à minha representação, mas eu me recordo, o presidente da CPI, da Lei Rouanet, teve um entreveiro do Glauber com o Éder Mauro, que eu não sei como é que não saiu briga ali. Eu tive que sair da mesa aqui para poder separar os dois. O Glauber é um rapaz corajoso, arrojado, agora tem que ter um limite. Acho que é um bom parlamentar, mas ultimamente tem passado da dose. Houve algum tipo de provocação ou outra circunstância que justificasse o comportamento adotado pelo deputado na reunião da comissão? Não, foi essa discussão, como sempre existe, né? Uma discussão que
ele foi o único que conseguiu, vamos dizer assim, travar o funcionamento da comissão. Porque nós temos lá o pastor Henrique e há divergência, mas a gente consegue manter. Recentemente teve até um episódio com o deputado Ivan Valente, lamentável. Pode citar. Lamentável, mas eu não estava presente. E Vossa Excelência sabe que se eu estivesse presente não teria acontecido, porque eu mantenho essa expectativa de sempre respeitar o colega. O que eu não aceito também é ser desrespeitado. Aí eu não aceito. E, infelizmente, em algumas situações, a gente percebe que se fala uma coisa, quando a esquerda fala, a gente escuta. Quando a gente fala, a esquerda não quer escutar. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim para a democracia. E eu cito aqui como exemplo o Chico Alencar. Divergimos de muitas coisas, mas nunca tivemos nenhum tipo de atrito entre os dois parlamentares. Não me recordo. Embora nossas posições sejam totalmente divergentes. É nisso que eu acredito, presidente. O respeito mútuo tem que existir. Vossa Excelência se sentiu desacatado ou ofendido moralmente pelo deputado Glauber Braga neste episódio? Não, quando eu falei com ele, o mais grave que nós falamos foi que eu disse que não tinha medo eu não me recordo qual foi a atitude dele, e que ele também falou que não tinha medo. Então, eu acho isso natural, né? Eu falei, olha, a sua atitude não me amedronta e traga mais gente para poder tentar obstruir a situação da comissão. Eu acho necessário, eu acho válido usar os instrumentos de obstrução, eu acho mais do que válido, né? Mas tentar impedir na marra, na tora, aí não dá. Aí é onde o presidente das comissões, não é da minha não, é das comissões, tinha que ter realmente um instrumento que pudesse evitar isso. Eu jamais iria chamar a Polícia Legislativa para tirar um deputado de dentro da comissão. Jamais faria isso. Né? Então, mas realmente os presidentes de comissões ficam de mãos atadas, não sabem o que fazer, porque basta ver que os microfones são cortados, mas aqui dentro desse ambiente as pessoas escutam. Então, é uma coisa que ou você tem uma fórmula ou uma metodologia para corrigir aquilo, ou então a gente, muito em breve, vai ter agressões acontecendo aqui. Eu não sei como é que não aconteceu já, né? Porque nós temos aí uma turma nova que são afoitos, né? Então, eu tenho receio pela casa, pelo parlamento. Eu acho que o parlamento merece mais respeito. Atitudes como agressões verbais, eu acho que tem que ficar lá para fora, lá na rua. Aqui dentro, não. Vossa Excelência, então, fundamentou sua representação nesse comportamento do deputado? Apenas e tão somente nesse comportamento do deputado Glauber. Volto a dizer, ele não me desrespeitou. Eu citei o caso que aconteceu, ele tentando tumultuar a comissão. Presidente, quero agradecer. Estou satisfeito, senhor. Obrigado. Agradeço, deputado Paulo. Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, deputado... Passo a palavra ao deputado Glauber Braga, se assim desejar, e ao senhor advogado, doutor André Maimone, para inquirir a testemunha. Deputado Fraga, nesse dia da Comissão de Segurança, o senhor lembra quais eram os pontos de pauta que levavam a esse enfrentamento no espaço da comissão? Lembra de cabeça? Não, confesso que não. Como sempre, é algum assunto polêmico que Vossa Excelência se manifestou. Eu não me recordo quais os pontos. O senhor lembra nesse dia da comissão, o deputado Henrique, que é uma presença constante na Comissão de Segurança, nesse dia não estava numa outra atividade, né? Ele estava com um compromisso fora. O senhor lembra
quantos parlamentares estavam no campo da esquerda fazendo a defesa de algum tema ou algum ponto? Só Vossa Excelência. E fora do campo da esquerda, quantos outros parlamentares estavam na comissão da chamada bancada da bala, parlamentares de direita ou de extrema direita? O senhor se recorda? Mais ou menos uns 20 deputados. Então era a minha presença contra outros 20 parlamentares naquela comissão. Se eu não estou enganado, foram 2 temas que me levaram à obstrução. Uma moção relacionada a Elon Musk e um projeto de privatização dos presídios que eu tinha uma proposta para que ele fosse retirado de pauta. Eu pergunto a Vossa Excelência se lembra, nesse dia na Comissão de Segurança, de alguma palavra ofensiva que eu tenha dirigido a algum deputado que estava lá presente, para além do embate duro de ideias? Não, eu acho que no momento da discussão, e se eu não me engano a sua discussão maior foi com o deputado Gilvan, da Federal, não sei de que parte partiu, mas eu ouvi por algumas vezes a palavra canalha. Não sei quem falou, se foi Vossa Excelência ou se foi o Gilvan. Aí somente as notas taquigráficas que poderiam, mas fora isso eu não ouvi. Tem um vídeo desse dia, e com certeza com o vídeo, se o Conselho de Ética e o relator, deputado Paulo, quiserem ter acesso, vão poder aferir de que não fui eu quem disse essa palavra. Queria saber se o senhor lembra, nessa discussão com o deputado... Gilvan da Federal. Gilvan da Federal. Se eu fiquei em pé ou se eu permaneci sentado na minha cadeira, o senhor se recorda? Eu me recordo que você permaneceu sentado, mas como estivesse provocando. Aí que levantou-se. Eu acho que tinha mais, não era só o Gilvan da Federal. Acho que o Éder Mauro também estava. Eu vou lembrar, Vossa Excelência. Nessa discussão. Eu vou dizer o que eu disse, que tem vídeo de sobra. Era uma discussão política dura sobre o Elon Musk. E eu disse que não adiantava a pessoa colocar a bandeira do Brasil nas costas e abaixar a cabeça ou se dobrar ou ajoelhar para o Elon Musk. É duro, é duríssimo. Quebra o decoro? De jeito nenhum. Isso está dentro daquilo que é a disputa parlamentar a partir de ações e elementos simbólicos. E eu relembro, naquele dia eu fiquei sentado. E quem se levantou da sua cadeira no sentido de procurar uma agressão foi o deputado citado pelo senhor, e eu não estou fazendo aqui. É porque eu de fato não lembro o nome exato do deputado, não estou... Foi isso. Isso que aconteceu. Esse foi um ponto. O segundo ponto. O senhor lembra como terminou a reunião? Porque eu estava fazendo uma obstrução sozinho naquele dia. O senhor lembra como é que foi a finalização da reunião e a minha saída da sala? Nós propusemos um acordo. Mas, para que Vossa Excelência possa também entender, o pastor Henrique também faz a oposição lá sozinho. Então, não é porque ele não estava nesse dia. E, para surpresa nossa, foi quando Vossa Excelência chegou na comissão. Mas aquele episódio com Vossa Excelência acontece toda terça-feira com o pastor Henrique. Toda terça-feira. E o pastor Henrique nunca conseguiu elevar os ânimos ao ponto da gente ter uma possível agressão física dentro daquela comissão. E nesse dia, realmente, eu vi a iminência de acontecer. Então, é verdade, e eu quero aqui que fique muito claro, quando Vossa Excelência fala que era Vossa Excelência sozinho contra 20, a nossa comissão de 38 membros, 33 é oposição. Então, é uma comissão, que o pastor Henrique pode dizer muito bem, é uma comissão que a gente sabe que o que a gente quiser lá, a gente aprova. A gente aprova, porque tem maioria esmagadora lá na Comissão de Segurança Pública, como Vossa Excelência diz, o pessoal da bancada da bala. Eu não tenho nenhum constrangimento em falar que sou da bancada da bala. Aliás, sou o líder. Eu prefiro ser da bala do que da mala. Então, está respondido aí. A minha pergunta, deputado Fraga, objetiva é, o senhor
reafirmou no microfone que se naquele dia na Comissão de Segurança alguém estava disposto ou aparentemente partisse para agressão física, esse alguém não era eu. O senhor, inclusive, lembra que eu permaneci no mesmo lugar. Eu perguntei a Vossa Excelência se lembra de alguma palavra específica que foi por mim dirigida aos demais deputados, fora do regimento, ou que pudesse demonstrar uma eventual quebra de decoro. Pelo que eu compreendi, pelas palavras do senhor até agora, o senhor não consegue identificar uma palavra específica onde eu tenha ofendido, fora da disputa político-parlamentar, um deputado do ponto de vista pessoal. A finalização daquela reunião se deu por um acordo onde Vossa Excelência se comprometeu, então, porque o relator, se eu não me engano, não estava presente, a tirar a matéria, que era de minha autoria, para que ela não fosse derrotada na Comissão de Segurança. Eu estava exercendo o papel de obstrução, que tem que ser exercido por um mandato parlamentar, muitas vezes com ações que são duras. E foi o que aconteceu aquele dia, na Comissão de Segurança Pública. Eu faço mais uma pergunta a Vossa Excelência. Da lembrança que o senhor tem, existiu algum elemento nesse dia na Comissão de Segurança? Eu entendo que o senhor se preocupou com as consequências do que poderia acontecer. Sim. E vir dali. Mas existe algum ato específico da minha parte, em relação ao senhor ou em relação aos outros deputados daquela comissão, que fossem, para além da disputa política, pessoalmente ofensivos e que pudessem levar a um pedido, a uma quebra de decoro com um pedido de cassação do mandato, como que foi apresentado pelo Partido Novo? Deputado Glauber, a minha comunicação ao presidente Arthur Lira foi pela tentativa da tumultuação na sessão. Não vi realmente nenhum ato praticado por Vossa Excelência. Eu estava também, a gente fica na mesa, fica à distância, e não vi nenhuma palavra sua ofensiva. A minha pessoa, principalmente. A minha pessoa, principalmente. Tanto é que nós fizemos um acordo, eu mantive a palavra, como eu fiz ontem com a deputada Duda Salabete. Me equivoquei numa votação, retornei o projeto para a pauta. Como eu tenho feito com o pastor Henrique, tenho mantido, tenho procurado, como fiz várias vezes com o deputado Ivan Valente. Ele me procurou, eu retirei de pauta, falei para ele, olha, esse projeto é complicado. Então, eles, quando comparecem lá, defendem o projeto, que é natural. Vossa Excelência está no direito de defender. O que eu arguí e pedi a Vossa Excelência, deputado, deixa continuar a reunião. E até que, enfim, nós conseguimos chegar num acordo para que a gente pudesse continuar. Que a gente sabia que não ia continuar aquela sessão daquela maneira, eu não iria tocar a sessão. Então, nós fizemos o acordo e foi assim que aconteceu. Presidente, não tenho mais perguntas. Obrigado. Cedo a palavra ao primeiro orador inscrito, o deputado Chico Alencar.